Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui novamente para continuar a conversar com vocês sobre a sociedade simples. Estamos no artigo 997, estamos vendo os incisos, né? Um por um. E hoje é nosso último inciso, inciso 8º, tá bom? Me acompanhe aqui nessa nossa aventura, né? Sei que você está ansioso, esperando, eu saio dali do escuro, vim para cá para ser um pouco mais claro, que até melhor, né? Bom, amigos, só para a gente retomar aqui, né, meus alunos, né? Estamos conversando aqui sobre sociedade simples, ponto, né? Estamos vendo o artigo 997 do Código Civil. Esse artigo 997 se aplica para a sociedade simples, mas também para todas as outras sociedades, como, por exemplo, a limitada, né? Toda sociedade que tiver um contrato social, é ela que eu vou aplicar, eu vou seguir essas regras 997. Então, o 997 fala quais são os elementos que tem que ter o contrato social. E já vimos aqui algumas aulas, né? Tem que ter a qualificação do sócio, a qualificação da empresa, as cotas sociais, enfim. E o último, 8º, ele fala sobre a responsabilidade na sociedade simples, né? Como vai funcionar essa responsabilidade. É um artigo bem polêmico, eu já vou explicar o porquê que ele é polêmico, tá bom? Então, por favor, me acompanhe aqui, fique atento, né? Que ele é bem detalhadinho lá no caso, ok? Vamos lá, acompanhe comigo então, por favor, o 997. Diz assim o artigo, ó. Artigo 997, a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará, tá ali, esses 8º, se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Vamos lá. Professor, como assim? Esse inciso fala, então, se o contrato social vai prever se os sócios respondem ou não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. Isso que quer dizer? Olha, basicamente sim. Vamos ver que esse inciso, ele apresenta um problema inicial. Vamos lá, ó. Primeiro ponto. O que é responsabilidade subsidiária e responsabilidade subsidiária? O que são essas duas coisas que pode ter uma sociedade empresarial, tá? Ó, então, uma responsabilidade subsidiária. O que é isso? Significa que a sociedade, regra geral, é que vai responder pela dívida, qualquer dívida que venha existir. A sociedade responde e depois eu vou caminhar para as cotas sociais na sociedade. Explico. Então, assim, ó, explico, né? A responsabilidade subsidiária, novamente, subsidiária, é que a empresa responde pela dívida e depois eu vou escoar pelo capital social dos sócios. Então, assim, ó, pensa comigo aqui, ó, eu e o João temos uma sociedade simples, contrato social. Eu possuo 50% das cotas sociais. O João possui 50%. Perfeito? Então temos ao todo lá 100 mil reais, 50 mil, 50 do João. Ok. Neste caso, significa o quê? Como a responsabilidade, se ela for subsidiária, significa o quê? Que primeiro eu vou executar o patrimônio da empresa. Busca cadeiras, busca as mesas, busca conta da empresa, busca os bens da empresa. Professor, não tem bens da empresa. Beleza, eu vou partir para as cotas sociais. E aí eu vou buscar, ó, como o Pedro tem 50 cotas, né? Eu vou buscar essas 50 cotas existentes. Tudo bem até aqui? Isso é a responsabilidade subsidiária. Primeiro eu busco os bens da empresa, depois eu busco as cotas empresariais dos sócios, tá? A solidária é muito parecido, só que daí eles possuem uma solidariedade. Eu posso executar ou os bens da empresa, ou se executar as cotas sociais da empresa. Isso é responsabilidade solidária, perfeito? Então, subsidiária respeita o benefício de ordem, né? Primeiro eu vou executar os bens da empresa, depois eu passo para as cotas sociais. Na responsabilidade solidária, eu executo os bens da empresa, ou, se eu quiser, eu já parto para as cotas. Por exemplo, lá o Pedro tem 50 mil de cotas, eu já busco as cotas do Pedro. Tudo bem até aqui? Beleza. E aí, que tem um equívoco nesse caso, nosso legislador. Aqui, ó, é um erro material ao usar a expressão subsidiária e não solidária? Porque, veja, a responsabilidade, neste caso, na sociedade simples, ela é sempre subsidiária.
ela não é solidária. Porque os próprios artigos falam isso, que ela é sempre subsidiária. Então, acompanha comigo aqui o artigo, ó. Aqui, por favor, ó. A responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais, seja qual for o tipo societário, é sempre subsidiária em relação à sociedade. Olha o que diz o artigo 24. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. 23. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo na proporção em que participarem das perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. A responsabilidade do sócio é subsidiária em relação à sociedade, mas limitada e proporcional entre eles no caso. Vamos lá, ó. Então veja, o próprio artigo 24 e 23 já fala isso. Já fala sobre que ela é subsidiária. Então, por isso que, para boa parte da doutrina, o termo utilizado lá no artigo, nós estamos vendo aqui no 997, né? O termo aqui, ó, subsidiário, ele está equivocado. Deveria ser, não subsidiário, deveria ser solidário. Porque subsidiário já é a sociedade simples. Concorda comigo? Não tem por que falar assim, ó, se os sócios respondem ou não subsidiariamente. Mas já é subsidiariamente. Não tem por que ser. Então, correto seria se os sócios respondem subsidiariamente ou solidariamente pelas obrigações. Esse seria o correto. Então, o legislador ele acabou se equivocando, tá? Então, assim, ó. Deixa eu passar aqui e voltar para o slide anterior aqui, peraí. Aqui, ó. Então, em regra geral, né? Como o próprio artigo já fala, no 24, a responsabilidade na sociedade simples, ela é subsidiária. O próprio artigo 24 é bem claro sobre isso. Diz assim, novamente, ó. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Então, olha, se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, então os bens da sociedade não pagam a dívida, respondem os sócios pelo saldo na proporção em que participarem das perdas sociais, salvo cláusula expressa. Então, veja, eu falei com vocês, esta é a regra da responsabilidade na sociedade simples. Tá os bens lá. Então, tá lá, novamente, um exemplo. O exemplo sempre é bem-vindo, professor. Vamos lá. Eu, o João e o Paulo somos sócios da sociedade simples. O Pedro aqui tem 50 mil reais. O capital social é de 100 mil, tá? Pedro tem 50 mil cotas, tem 50 cotas aqui, né? 50... o capital social é de 100 mil, mas tem 50 mil reais aqui. O João tem 25 e o Paulo 25. Ok. Beleza. Primeiro vai ter uma execução. Existe uma execução agora para pagar. Eu vou executar quem? Primeiro executa os bens da empresa. Ponto. Vai executar cadeiras, mesas, tal. Professor, as empresas ali não têm os bens, tal, não sei o quê. Tá. Aí eu vou executar ali qual vai ser? Vai ser as cotas sociais. Conta aqui, ó. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, que é o caso do artigo 23, responde os sócios pelo saldo na proporção que participam nas perdas sociais. Ou seja, como a minha cota de 50 mil reais, a do João de 25, do Paulo 25, eu vou responder por quantos? 50 mil reais. Professor, se a dívida for de 1 milhão, eu respondo por 50 mil reais. E o João? Por 25 mil reais. E o Paulo? Por 25 mil reais. Você não resta a dívida? A dívida micou, né? Ou você quebra, ou você pede a quebra da personalidade jurídica, ou, regra geral, você não vai no patrimônio pessoal. Porque existe uma personalidade jurídica na sociedade simples. Então ela vai parar ali, eu só vou responder pelo meu capital social no que eu investi. 50 mil reais. Tudo bem daqui? Tá? O artigo, repito, o artigo 23 é bem claro sobre isso. Né? Se você ler o artigo, ele fala que ele é subsidiário. Primeiro executa o patrimônio da empresa. A empresa está sem patrimônio. Tá bom, então vou nas cotas sociais do sócio, no caso, nas respectivas cotas presentes. Beleza? Olha para cá novamente para o artigo. Eu repeti isso aqui 1000 vezes, tá? Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem os sócios pelo saldo na proporção em que participarem das perdas sociais, salvo cláusulas de responsabilidade solidária, neste caso. Tá? Então, eu falei com vocês, executa a empresa, não tem bens, vai no saldo lá de cada sócio. Só no final do artigo aqui, ó, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Que é o seguinte, meu caro, é possível que os sócios venham fixar uma responsabilidade solidária, ou seja, colocar lá, ó, que os sócios vão responder pelo capital integral.
Beleza. Nesse meu exemplo, se eu colocar essa cláusula, significa que o Pedro, que tem 50 mil, o Paulo com 25, o João com 25, se nós somos solidários, significa que eu pago R$1 milhão, depois eu entro com uma ação de regresso do sujeito. Esta é a regra. Certo? Tudo bem? Então eu vou olhar para essa câmera aqui agora, para vocês ficarem bem cientes. Isso é importante, vai cair na minha prova, tenho certeza que vai estar lá na minha prova presente. Não vai me errar isso, tá? Repito, a responsabilidade na sociedade simples, ela é uma responsabilidade subsidiária. Ou seja, primeiro eu vou executar os patrimônios empresariais da empresa, que a empresa possui. Após isso, eu passo para as cotas sociais de cada sócio que permite. Tá? Cada sócio tem 50, é 50, o sócio só tem 50, é 50. O sócio B tem 25, é 25, e assim de forma sucessiva. Tudo bem até aqui? Não vai me errar isso na prova, tá? Beleza? Ok? Tudo bem? Acho que sim, né? Adiante aqui, meus nobres, por favor, me acompanhe aqui novamente. Cadê aqui, ó, passar aqui. Então, assim, professor, isso não tem patrimônio na empresa. Não tem patrimônio nessa empresa. Essa empresa está sem patrimônio nenhum, né? E agora, faço o quê? Tudo bem, pessoal, vamos lá. Vamos ver aqui, então. Opa, desliga aqui? Acho que não, né? Então, esse patrimônio tá ali, ó. Tá um pouco lerdo, peraí. Opa, isso. Aí vai entrar um outro ponto. A responsabilidade da empresa é limitada ou ilimitada? Já dizendo para vocês que a responsabilidade na sociedade simples, ela é limitada. Já vou explicar por quê. Então, veja, ó. Temos aqui algumas sociedades. Por exemplo, a sociedade em nome coletivo. Artigo 1039 diz assim, ó. Somente pessoas físicas podem tomar parte da sociedade de nome coletivo, respondendo todos os sócios, solidariamente e ilimitadamente. Outra sociedade aqui, ó, em medida simples. Artigo 1045. Código Civil, na sociedade em medida simples, tomam parte da sociedade de duas categorias, nas comunidades, pessoas físicas responsáveis solidariamente, solidária e ilimitada. E aí, a sociedade limitada, artigo 1052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas sociais, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social. Então, veja, o que eu vou falar aqui com vocês, pessoal? Cada sociedade possui um tipo de responsabilidade. Tem sociedade, por exemplo, aqui, ó, em nome coletivo, que ela é uma responsabilidade solidária e ilimitada. Certo? Temos uma outra, que ela é solidária e ilimitada. Temos, por exemplo, a sociedade limitada, que ela é subsidiária e limitada. Então, cada sociedade possui as suas características da sua responsabilidade. Certo? Tudo bem? Tá, professor, e a sociedade simples, como é que funciona? Tá aqui, ó. A simples é ilimitada. Ilimitada e não solidária. O próprio artigo 23, novamente, ó. Se os bens da sociedade não lhe cobrirem as dívidas, responde o sócio pelo saldo na proporção que participarem nas perdas sociais, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Tá? Então, normalmente, ó, se os sócios respondem ou não, subsidiariamente pelas obrigações sociais. Neste caso, então, igual eu falei com vocês, a sociedade simples é uma responsabilidade subsidiária e ilimitada. Me desculpa, subsidiária e ilimitada, né? Ilimitada especificamente, tá? Ela significa que o patrimônio, né, na execução específica, né, pode alcançar aqui, ó, a proporção em que participaram de cada das perdas sociais, no caso. Se vai pegar aquelas cotas sociais, no caso, tá? Então, por exemplo, eu tenho, tenho 50 mil, 25, 25. Como a minha responsabilidade é ilimitada, neste valor, no valor de 50 mil reais, eu vou responder ilimitadamente, ou seja, dentro de 50 mil reais. O meu patrimônio pessoal, como regra, já pode até responder por esse valor de 50 mil reais, porque eu respondo de forma ilimitada. Certo? Tudo bem? Adiante. Então, portanto, desta forma, tá aqui, ó. Os sócios respondem de forma ilimitada, independentemente de qualquer previsão contratual. O que se pode pactuar no contrato é se essa responsabilidade é ilimitada, será proporcional às cotas de cada um ou solidária entre todos os sócios. Então aqui tem um portanto dessa forma, né? Essa forma, portanto, assim. Então assim,
A responsabilidade da sociedade simples é subsidiária e ilimitada em relação aos sócios. Neste caso, tá ali, ó. Independentemente de qualquer previsão contratual, ele responde de forma ilimitada. O que se pode pactuar no contrato é se essa habilidade é limitada ou proporcional, e proporcional no caso. Tudo bem? Que sim, né? E agora, por fim, aqui, ó, adiante, né? Continuamos o artigo ali, ó. Responsabilidade do sócio que na entrada e na saída. Veja bem, a pergunta fica assim, ó, professor, e se o sócio saiu da sociedade simples, ele responde? E se o novo sócio que entrou, ele responde? Responde pelo quê? Pelas dívidas. Por exemplo, eu estou aqui na sociedade. Eu, Pedro, João e o Paulo. Eu saio da sociedade simples. Eu vou responder, neste caso, por essa dívida que lá atrás foi contraído, foi presente, né, no contrato. Né? Por exemplo, eu entrei na sociedade agora, e essas dívidas que já existem, eu sou responsável? Vamos ver isso agora, tá? Primeiramente, para quem entra na sociedade, tá? O sócio, admitido em sociedade, já constituída, não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Não existindo bens da empresa, o sócio admitido na sociedade se responsabiliza pelas dívidas. Olha só. Então veja, se eu entrei na sociedade, meu caro, se eu faço parte da sociedade, eu vou responder pelas dívidas, tá? Pô, professor, mas vou responder. Mas as dívidas eu nem tinha contato com ela, algo assim. Mas você responde. Se você entrar na sociedade simples, né, ou até ou uma outra sociedade, se for o caso, você vai responder pelas dívidas já existentes. Não adianta alegar, falar assim, eu não sabia que essa dívida fazia parte, do tal. Não adianta falar isso. Você responde pelas dívidas, nesse caso, sim. Você vai responder sim, tá? Lógico, primeiro busca o patrimônio da empresa. Tá? Não tem patrimônio, você vai responder por suas cotas, no valor de suas cotas, tá? No valor do valor que você entrou. Fiz parte com 25% das minhas cotas. Beleza, você vai responder por 25% neste caso. Certo? Não vai passar também para o patrimônio particular da pessoa. Vai responder ali com os 25% neste caso. Certo? Tá bom? Então fica atento aí. Se você entrar na sociedade, fique ciente. Olhe o caso social, olhe as dívidas, faça uma pesquisa no mercado, veja os processos existentes, se é ou não é, se está existindo uma dívida ou não está existindo uma dívida. Fique ligado nisso, tá bom? Adiante. Pessoal, e quem sai da sociedade também responde pelas dívidas lá que ele já saiu? Vamos ver aqui, ó. A retirada, exclusão ou morte do sócio não exime ou os seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriormente até 2 anos após averbada a resolução da sociedade. Nem dos dois primeiros, nem dos primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se querer a averbação. Tá ali assim, qualquer slide, ó. Retirada, exclusão ou morte do sócio, o sócio continua responsável até 2 anos após sair da sociedade. Inicia-se com a averbação e não com a simples saída, né? Vamos lá. Embaixo, melhor requerer em 30 dias, retroage. Ó, então veja, se eu saio da sociedade, eu saí hoje. Hoje é que dia? Hoje é dia 10 de abril, beleza. Neste caso, eu vou ser responsável por até 2 anos, não da minha saída, de quando eu averbei. Porque veja, não basta falar assim, eu sou da sociedade, tchau, gente, beijo, abraço, eu sou da sociedade. Não, você tem que ir lá na junta comercial ou no cartório de pessoas jurídicas, no caso da sociedade simples, você tem que ir lá e pedir a sua retirada. Retirada, ou morte, exclusão, se for o caso. Só a partir daquele momento é que começa a contar a sua saída. Então, quando eu fiz isso, começou a contar a minha saída na sociedade, nesse caso. Certo? Então tá bom, então fui lá, saí hoje, averbei amanhã, né? Por exemplo, averbei daqui 2 meses. Averbei, fui no cartório, acabei esquecendo, fui no cartório lá. Beleza. Só daquela data futura é que começou a contar para trás essas dívidas 2 anos, você responde anteriormente. Vamos pensar assim, dia 10/5/2020, eu averbei. Coloquei lá minha saída, mudei o contrato social, 10/4/2020. Beleza. Vai retroagir até 10/4/2018. Eu sou responsável por essas dívidas que venham a existir neste caso. Certo? Então eu fico responsável sim, tá? Por essas dívidas que existam lá.
Tá? Então tá ali, ó, exclusão ou morte e tal, o senhor D responde pelas obrigações sociais anteriores até 2 anos após a averbado neste caso. Certo? Outro ponto importante também é que assim, ó, se eu respeitar os 30 dias e eu averbado por esses 30 dias, esse prazo, neste caso, ele vai retroagir. Né? Lembra que conversamos já anteriormente? Né? Que é o seguinte, se eu respeitar, ó, mudei o contrato social hoje, dentro de 30 dias eu fui lá e fiz a modificação, ele vai retroagir até essa data. Tá? Já vai começar a contar anteriormente neste caso. Beleza? Pessoal, fica uma dúvida assim, mas essas dívidas, muitas vezes eu nem tive relação com elas. E aí, como é que faz nesse caso? Tá ali, ó. Eu somente respondo no tempo em que ele era sócio ou os tempos futuramente também. E ali já tem um texto sobre isso, ó. Retirar a exclusão ou morte do sócio, o sócio continua responsável até 2 anos após a saída da sociedade. Beleza. Entretanto, destaca-se que essa responsabilidade se refere a dívidas anteriores à sua saída e não a dívidas posteriormente, dívidas que existem enquanto era sócio. Então veja, ele só responde pelas dívidas que enquanto ele era sócio, né? Dívidas que existem posteriormente, ele não responde. Um exemplo, ó, averbei hoje, novamente, 20 de 4 de 2000, averbei hoje, dia 10 de 4 de 2020. Eu averbei nessa data, 10 de 4 de 2020. Beleza. Aí, passou um tempo, lá no dia 5 de 6 de 2021, tem uma execução. Eu vou responder? Não, porque eu já saí em 2020. Eu só respondo para trás, na época em que eu era sócio. Tá? Dívidas em tempo que eu não era sócio, eu não respondo. Desde que eu averbe esse ato. Tá? Eu tenho que averbar. Não é só fazer documentalmente, não tem que ir lá no cartório e averbar a sua saída. Tá? Então, você não responde. Você só responde por dívidas antes averbadas, enquanto você fosse sócio. Né? Se aquele motivo ali, eu não era mais sócio, porque, eu já tinha saído, por exemplo, eu saí em 2020, a execução em 2021, não faço parte. Porque eu já saí lá anteriormente. Só o tempo que eu era sócio eu vou responder. Tudo bem? Vou olhar para essa câmera aqui novamente. Presta atenção aqui, por favor. Esse tema é um tema importante. Ó, então, saída do sócio. O sócio que sai de uma sociedade, ou por morte ou retirada, ele permanece responsável pelas dívidas até 2 anos após a sua averbação. Então, se ele averbou em 2020, ele vai responder até 2017. Certo? Perfeito? Mas tem que ser averbado. Tem que ser averbado no cartório. Não basta um simples contrato. Tem que ir lá e averbar. Tá aqui, estou averbando, estou aqui mudando, estou anexando no contrato social a mudança neste ato. Aí sim, vai contar, a partir daquela data da averbação, vai contar os 2 anos para trás. Ok? Tudo bem? Se eu ensinei uma dívida em 2022, eu respondo? Não, eu não era sócio. Só respondo no tempo que eu era sócio. Né? Perfeito? Fica atento a isso, que é um tema importante para as provas e na sua vida prática também, ok? Vamos lá, adiante. Penhor de cotas por dívidas pessoais do sócio. Tem uma polêmica também, tá? Veja, pessoal, como assim tem uma polêmica? Seguinte, eu posso penhorar as cotas sociais na sociedade? Porque, veja, a penhora é um ato meio pesado na sociedade, né? Porque assim, há um tempo atrás, discutiu muito assim, eu penhorei uma cota do Pedro, eu quero tirar o Pedro, e esse cara que está penhorando, ele vai ser novo sócio. Mas essas pessoas aqui não queriam eles lá, não é verdade? Então como é que vai ficar assim? Como é que fica esse ato neste caso? Pesado, né? Então veja, essa penhora, então, é possível acontecer? É, mas somente dos lucros. Diz aqui, ó, vamos pegar comigo aqui. Cadê? Artigo 1026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre a que este couber nos lucros da sociedade ou na perda que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único: se a sociedade não estiver dissolvida, não pode o credor requerer a liquidação da cota do devedor, cujo valor apurado na forma de 1031 será depositado em dinheiro no juízo da execução até 90 dias após aquela liquidação. Então ali, ó, autonomia patrimonial, mas a forma que o sócio não responde pelas dívidas pessoais, a sociedade também não responde por dívidas particulares. Veja bem, pessoal, aqui é muito simples a questão, assim, ó. Veja, quando a sociedade possui a personalidade jurídica, né, em regra, ela responde pela dívida.
não é a pessoa física que responde, é a sociedade. Ela é autônoma, neste caso. Veja, não é verdade? Então, se eu fiz negócio com a pessoa jurídica do Pedro, quem vai responder? É a pessoa jurídica. Agora, o contrário. E se eu fiz negócio com o Pedro, pessoa física, CPF do Pedro, pessoa física, cabe a jurídica responder? Lógico que não. Existe uma autonomia patrimonial, né? As dívidas da pessoa jurídica é da pessoa jurídica e a dívida da pessoa física é da pessoa física. Beleza. Então aqui também é assim. Quando existe uma penhora sobre o Pedro, pessoa física, eu não posso ir lá e penhorar a cota e mandar liquidar a cota. Não. Eu posso até penhorar, mas eu só posso penhorar os lucros da sociedade. Certo? Então, ó, o Pedro tem uma execução contra a pessoa física do Pedro. Procurou bens, o Pedro não achou bens. Beleza? Eu vejo que o Pedro é sócio na sociedade .edu. Opa, eu vou executar lá. Eu posso executar a cota? Não posso mandar vender a cota do Pedro? Não. Eu vou executar vou executar os lucros que o Pedro vai receber, ou até mesmo a parte que ele tocar na liquidação. Por exemplo, lá, as cotas já estão sendo liquidadas. Aí eu posso lá e pegar também, caso as cotas tenham sejam liquidadas. Veja, o credor, né, aqui, o credor, ele não pode mandar aqui, ó, se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da cota. Ele pode querer? Pode. Ele até pode pedir para as cotas serem liquidadas, para que ele possa receber, neste caso, esse valor. Certo? Mas não vai acabar com a sociedade, só vou liquidar a cota do Pedro, vou receber a cota dele especificamente. Certo? Adiante, meus nobres. Opa. Direitos de herdeiros e cônjuges do sócio, né? Diz assim, ó, artigo 27. Os herdeiros no cônjuge de sócio ou cônjuge no que se separou judicialmente não podem exigir desde logo a parte que lhe coube na cota social, mas concorrer a divisão periódica dos lucros, até que se liquide a sociedade. Então, não pode exigir imediatamente, mas o lucro é dos herdeiros. Que é o seguinte, pessoal, ó, tinha uma confusão antes desse artigo 27, que era muito comum. O sócio falecia e entravam os herdeiros. Os herdeiros, ou até mesmo não só os herdeiros, às vezes a esposa se separou, ou o marido se separou, né? E aí eles já queriam fazer o quê? Já queriam acabar com a sociedade. Eles entravam e queriam, eu quero mandar na sociedade. Por exemplo, o meu pai faleceu e eu herdei a empresa. Aí assim, então se eu herdei, desculpa, na empresa não, eu herdei como sócio. Eu entrava lá e veja, o João, que era sócio do pai do Pedro, não quer ser sócio do Pedro, não é verdade? Ele quer ser sócio do pai do Pedro. Aí chegava eu lá, um rapazinho que ele mandar na empresa. Falou, opa, não é por aí não, calma aí. Né? Então veja, os herdeiros, né, o cônjuge que veio se separar, eles não podem de imediato pedir para entrar na sociedade, não podem. Tá? Porque a sociedade está harmônica, o sócio não quer ser sócio com você, ele quer ser sócio com o seu pai, com o seu marido, com sua esposa. Tá? Mas eles podem de imediato já receber os lucros sim. Tá? Então, os lucros ele já pode de imediato solicitar para que a sociedade pague para ele. Tudo bem daqui? Simples, né? Então veja, os herdeiros não podem acabar, eles não podem fazer parte da sociedade já de imediato. Chega lá, o pai do Pedro sai o pai do Pedro, entra o Pedro agora. Opa, sou sócio com o João. O João fala, não, nem gosto de você, Pedro, eu gostava do seu pai. Não, eu vou fazer agora, sou sócio com você, nós temos que ser sócios. Não, calma aí, cara. Não é por aí. Eu de imediato eu vou pagar o Pedro. Não vou ser sócio dele, porque eu sou sócio do pai do Pedro, né? Aí depois, posteriormente, vai ser feita a solução, ou ele compra a parte dele, ou ele faz, ou caso ele aceite, ele faz parte, mas como ele não é obrigado de imediato. Faleceu, é sócio, é o Pedro. Não, tem que aguardar para depois fazer parte nesse caso. Tudo bem? Aí chegamos ao fim neste caso, ok? Vamos para cá então para a nossa revisão. Nossa aula hoje é uma aulinha pesada, né? Ó, meus nobres, falamos aqui sobre o artigo 997, inciso 8º do Código Civil. Falamos sobre a responsabilidade da sociedade simples, que ela é subsidiária e ilimitada. Tá? Ou seja, primeiro procuro os bens patrimoniais da empresa, não tendo bens patrimoniais da empresa, eu parto para os sócios nesse caso. E aí os sócios vão responder de acordo com suas cotas sociais, tá? Salvo se no contrato social estipular, o contrato das partes estipular efeito diferente, ou seja, uma responsabilidade solidária entre os sócios neste caso.
Ponto. Também falamos sobre a saída ou entrada. Quem entra na sociedade já passa a responder de imediato após a sua verbação. Quem sai da sociedade fica responsável por 2 anos daquele contrato social. Perfeito? Caso tenha alguma execução de valores, né, de um sócio particular, né, essa execução recai sobre a liquidação dos pedidos, né, a liquidação da sociedade ou sobre os lucros, tá bom? E caso também tenha a morte de algum sócio, os herdeiros, no caso, eles vão receber os lucros, não vão fazer parte de imediato à sociedade nesse caso. Tá bom? Temos um papo aqui, aula bem pesadinha. Qualquer coisa, no seu sala de aula, a gente conversar um pouco mais, se tiver algumas dúvidas sobre isso. Beleza, meus nobres? Mas é isso. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau. Bons estudos, hein?